Oração da noite. Sejam todos muito bem-vindos ao canal 100% com Jesus. 365 noites com Deus. Que as palavras da minha boca te agradam, Pai querido. Hoje vamos declarar o Salmos 19. O Salmos 19 é um salmo escrito pelo rei Davi. A oração de um coração consagrado. Esta semana foi uma semana cheia de lutas, cheia de más notícias, mas Deus esteve no centro, Deus esteve presente, Deus esteve na retaguarda, Deus esteve na frente, ao lado, na direita, na esquerda. Deus esteve com a minha família. Embora tivemos uma semana de muita luta espiritual, muita batalha espiritual, muito espírito de inveja se manifestando, mas Deus sempre tem a última palavra. O inimigo pode até tentar, mas ele não consegue derrubar aquele a quem Deus escolheu. Sejam muito bem-vindos a esse canal. Não deixa de se inscrever. Ajude esse ministério a crescer, porque é graças à sua inscrição que esse canal pode continuar levando a palavra para aqueles que precisam. E também deixar sua curtida no vídeo para que o YouTube possa mostrar aquelas pessoas que necessitam de uma oração. E não esqueça de ativar o sininho de notificações e nos segue, porque tem muitos vídeos nesse canal, muita palavra vinda do trono de Deus, do alto para você. Assim como eu estou fazendo nesse momento, edificando a sua vida, você só precisa carregar no botão compartilhar e chamar outras pessoas para acompanhar essa oração conosco, fazer esse propósito de 365 noites com Deus. Amém, irmãos? Ao final de mais este dia, Pai querido, coberta com teu sangue do alto da cabeça à planta dos meus pés, revestida com armaduras de Efésios 6, a capacete da salvação, a couraça da justiça, o escudo da fé, a sandália da prontidão, do evangelho da paz, o cinturão da verdade e a espada do Espírito, que é a tua palavra. Eu declaro o sangue de Jesus Cristo do alto da cabeça de meus 2 filhos à planta dos seus pés e passo em cada fio do cabelo deles. Eu declaro o sangue de Jesus do alto da cabeça à planta dos pés das minhas 2 netinhas e passo em cada fio de cabelo delas. E eu declaro o sangue de Jesus do alto da cabeça dos meus 2 irmãos à planta dos seus pés e passo em cada fio do cabelo deles. Declaro também, Senhor, o sangue de Jesus do alto da cabeça da minha cunhada e do meu sobrinho até a planta dos seus pés e passo em cada fio de cabelo. Declaro também, Senhor, o sangue de Jesus sobre a minha mãe, o meu pai, sobre a minha nora, do alto da cabeça à planta dos pés e passa em cada fio de cabelo de cada um deles. Pai querido, o sangue de Jesus sobre a minha casa, sobre meus pertences, objetos, eletrodomésticos, sobre a casa dos meus filhos, tudo que pertence a eles, casa dos meus irmãos, tudo que pertence a eles, casa, Senhor, dos meus pais, tudo que pertence a eles e casa do meu irmão com a minha cunhada e com meu sobrinho, tudo que eles têm em comum, tudo que meu filho tem em comum com a minha nora e com as minhas netinhas. Também cubro o quarto de cada um deles, aonde eles estão dormindo. Eu cubro também o meu quarto, Senhor, aonde eu durmo todas as noites. Essa casa está blindada com o sangue de Jesus. Essa família está blindada com o sangue de Jesus. Os anjos do Senhor se acampem ao redor da minha vida, da minha casa, da vida de cada um deles, de cada pessoa que eu amo, de cada membro da minha família, de toda a minha parentela. Proíbo, Satanás, qualquer retaliação maligna contra a minha vida, minha casa ou qualquer membro da minha família. Pai querido, também proteja aqueles que estão fazendo essa oração junto comigo aqui no meu canal. Abençoa cada vida representada, cada casa representada.
Ao final deste dia, eu gostaria de convidar você a declarar essa oração junto comigo. Este Salmo 19 foi escrito por rei Davi e ele nos conduz por um caminho maravilhoso, gente. Primeiro, ele contempla a criação e reconhece que toda a natureza anuncia a glória de Deus. E depois, ele volta o seu olhar para a palavra do Senhor e ele declara que ela é perfeita, fiel, pura e verdadeira. Por fim, o rei Davi faz uma oração muito pessoal. Ele não pede riquezas, ele não pede vitória sobre inimigos, ele não pede uma vida sem problemas. Ele pede que a sua vida agrade a Deus. Que as suas palavras, os seus pensamentos e o seu coração sejam aprovados pelo Senhor. Que maneira linda de terminar o dia, gente. Que maravilhoso. Antes de dormirmos, vamos permitir que Deus examine não apenas aquilo que fizemos hoje, mas também aquilo que falamos, aquilo que pensamos e aquilo que guardamos dentro do nosso coração. Vamos ouvir a palavra do Senhor. Aliás, declarem junto comigo. Salmos 19. Salmo 19. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração ao outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até aos confins do mundo. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro refinado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Também, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem pode discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo. E eu repito, Pai, também da soberba guarda a tua serva, para que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, minha rocha e meu Redentor. Amém, irmãos? Glória a Deus. O Salmo 19 começa olhando para o céu. Davi contempla a criação e reconhece que tudo anuncia a grandeza de Deus. Depois ele olha para a palavra do Senhor e ele declara que ela restaura a nossa alma. Ela ilumina os olhos e conduz o ser humano pelo caminho da vida. Aleluia. Mas o Salmo termina olhando para dentro, gente. Depois de contemplar a criação e a palavra, Davi examina o próprio coração. Ele compreende que não basta admirar Deus de longe. Pessoal, é preciso permitir que Deus transforme a nossa vida. Por isso a última oração deste salmo é tão profunda, que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis na tua presença. Aleluia. Antes de dormir, vale a pena fazermos essa mesma oração. Como foram as minhas palavras hoje? Elas levaram paz ou feriram alguém? Os meus pensamentos agradaram ao Senhor? As minhas atitudes refletiram o caráter de Cristo? Não fazemos essas perguntas para viver em culpa, mas para crescer em santidade. Deus deseja transformar-nos dia após dia, até que nos tornemos cada vez mais parecidos com Jesus.
E a gólida celeste, no silêncio da noite, quando tudo desacelera, Deus continua trabalhando no coração daqueles que se deixam moldar por Ele mesmo. Talvez você não consiga mudar o ontem, mas pode entregar o hoje ao Senhor e pedir que o amanhã comece com um coração mais puro, palavras mais sábias e uma vida que glorifique ao Senhor o tempo todo. Porque a maior vitória não é apenas vencer batalhas, gente. Eu aprendi isso por experiências vividas. A maior vitória é terminar cada dia sabendo que caminhamos um pouco mais perto de Cristo. Vamos orar e vamos declarar essa palavra baseada no Salmo 19. Pai querido, Pai amado, já estamos cobertos com teu sangue e vestidos com a armadura de Efésios 6, toda a minha família, parentela, toda a minha casa, meus pertences, tudo que me pertence a minha família, está debaixo da cobertura do teu sangue. Pai querido, nós chegamos ao final desse dia. O silêncio da noite começa a tomar conta da nossa casa. E antes de fecharmos os nossos olhos, nós queremos abrir completamente o nosso coração diante de Ti, Pai querido. Pai amado, assim como Davi contemplou os céus e viu a Tua glória refletida na criação, nós também queremos reconhecer que tudo, Pai, tudo que existe anuncia quem Tu és. Pai amado, em nome de Jesus, o sol não nasce por acaso, a lua não percorre o seu caminho por acaso, e as estrelas permanecem no seu lugar, porque a Tua mão continua sustentando toda a criação. E a Tua mão continua sustentando toda a nossa vida, a vida daqueles que nós amamos. Pai amado, eu quero Te agradecer pelos livramentos que me tem dado, pelos livramentos que tem dado aos meus pais, pelos livramentos que tem dado aos meus irmãos, pelos livramentos que tem dado à minha família completa, aos meus filhos, pelos livramentos que tens dado às minhas netinhas, à minha nora, a família dela, pelos livramentos que tem dado à minha cunhada, ao meu sobrinho, e pelos livramentos que tem dado a qualquer membro da minha família, longe ou perto, Pai. E também pelos livramentos que tem dado aos meus amigos e cada pessoa que eu amo. Pai, obrigado porque hoje os nossos olhos puderam contemplar mais um dia da Tua fidelidade. E se o Senhor cuida do universo com tamanha perfeição, quanto mais cuidará daqueles que foram comprados pelo sangue do Teu Filho. Pai querido, obrigado. Obrigado porque até aqui o Senhor nos ajudou e nos sustentou. Talvez nem tudo tenha acontecido como esperávamos, Pai. Talvez algumas portas tenham permanecido fechadas, talvez algumas lágrimas tenham sido derramadas essa semana, alguns diagnósticos ruins, cirurgias aceleradas. Talvez algumas pessoas nos decepcionaram, talvez algumas notícias nos entristeceram, Pai. E talvez algumas orações ainda aguardam respostas. E quantas pessoas, Senhor, estão no leito de hospital aguardando por uma cirurgia, por um tratamento, mas uma coisa permanece inabalável, Pai. O Senhor continua sendo Deus. E isso é suficiente para descansarmos. Senhor, o rei Davi declarou que a Tua palavra restaura nossa alma. Nesta noite eu oro por todos aqueles cuja alma está cansada, não apenas cansada fisicamente, mas cansada de lutar, cansada de esperar, cansada de ser forte para todos, cansada de esconder as próprias lágrimas. Senhor, por aqueles que perderam a alegria de viver, por aqueles que estão vivendo debaixo do medo, debaixo da vergonha, outras perderam o entusiasmo, algumas já não conseguem sentir prazer naquilo que antes lhe fazia bem, Pai.
e outras pessoas estão vivendo uma batalha silenciosa dentro da própria mente. Pai querido, tudo isso eu já conheci na minha vida e o Senhor tem me dado cura, restauração, livramento, e eu peço para que o Senhor faça igual com todos aqueles que necessitam. Ou se existe algum membro da minha família passando por isso, socorre, Senhor. E se alguma pessoa acompanhando essa oração está passando por alguma dessas coisas, Pai, que declaramos, socorre, Senhor, em nome de Jesus. Pai, que a Tua palavra faça hoje aquilo que nenhum ser humano consegue fazer. Restaura a minha alma, restaura a alma de cada pessoa aqui comigo na oração, restaura a alma daqueles que nós amamos, restaura a alegria, restaura a esperança, restaura a vontade de viver, restaura o ânimo, restaura a comunhão contigo, restaura o amor pela oração, restaura o prazer de abrir as escrituras, restaura a paz nos lares, restaura a confiança que foi abalada pelas decepções da vida, Pai. E restaura a saúde de cada um daqueles que precisam. Senhor, restaura a minha saúde, restaura a saúde dos meus pais. Senhor, fortalece a estrutura dos meus filhos e netinhas. Pai, fortalece a estrutura dos meus irmãos e meu sobrinho, da minha nora e minha cunhada. Pai querido, quando Davi diz que a Tua palavra ilumina os olhos, ele está dizendo que existem momentos em que perdemos a direção. Por isso, nesta noite, eu te apresento aqueles que precisam tomar decisões importantes. Eu apresento os membros da minha família ou os meus amigos que precisam de tomar uma decisão importante. Pai, guia-os, Senhor, enche-lhes de sabedoria, de discernimento, de direção. Senhor, aqueles que procuram trabalho, abre portas que ninguém pode fechar e fecha a porta que ninguém pode abrir. Senhor, em nome de Jesus, muitos precisam escolher um caminho. Os jovens que buscam descobrir o propósito da própria vida. Os pais que não sabem como ajudar os seus filhos. Os casais que enfrentam dificuldades. Os pastores que carregam o peso de cuidar de tantas vidas. Pai querido, existem também missionários que anunciaram o Teu nome durante todo este dia. Os capelães que entraram em hospitais, presídios e lares para levar a esperança. Os evangelistas, os professores da palavra, pregadores, os intercessores que muitas vezes choram por pessoas que nunca conhecerão nesta terra. Fortalece cada um deles, cada um de nós. Senhor, Davi também faz uma oração que toca profundamente o meu coração. Ele diz: quem pode discernir as próprias faltas? Como essa pergunta continua atual, Pai. Existem pecados que reconhecemos facilmente, mas existem atitudes escondidas dentro de nós que somente o Teu Espírito Santo consegue revelar. Nos livra da soberba espiritual, nos livra da religiosidade que conhece a Bíblia, mas não pratica o amor. Livra-nos da dureza de coração e nos livra das palavras impensadas, Pai. Pai querido, também afasta de nós aqueles que nos criticam, que nos ferem, dos julgamentos precipitados, Pai, da falta de misericórdia, Pai. Nos livra do orgulho disfarçado da razão, da impaciência dentro da nossa própria casa. Nos ensina a ser discípulos de Jesus Cristo também, quando ninguém está olhando para nós. Que o Evangelho transforme primeiro a nossa casa, a nossa vida, antes de alcançar outras pessoas através de nós. Pai, nesta noite eu oro pelos lares, que as palavras pronunciadas dentro das nossas casas sejam palavras que edificam. Senhor, que os maridos saibam honrar as suas esposas, e que esposas saibam respeitar os seus esposos, que sejam fortalecidas pelo Teu amor, Pai, que os pais abençoem os seus filhos, que os filhos aprendam a honrar os seus pais
e que as nossas conversas revelam mais graça do que dureza, mais paciência do que irritação, mais perdão do que acusações, mais oração do que discussões, mais Cristo Jesus, muito mais Cristo, Pai. Senhor, lembramos também daqueles que talvez nunca ouvirão esta oração, as crianças que esta noite adormecem no meio das guerras, as mães que não sabem se os seus filhos estarão vivos amanhã, que não têm como alimentar eles, os idosos esquecidos, doentes terminais, os que dormem nas ruas, os refugiados perseguidos por causa do Evangelho, os que perderam tudo em desastres naturais. Pai querido, também oro pelos que vivem onde a fome é uma realidade diária. Intercedo pelas crianças na África, Pai. Tem misericórdia deles. Levanta pessoas segundo o seu coração, Senhor, para ajudar essas crianças. Senhor, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Levanta missionários e abençoa cada missionário. Abençoa, Senhor, a minha vida, as minhas finanças, para que com meu pouco eu possa atingir aqueles que precisam. Multiplica, Senhor, o celeiro desta casa que eu tenha para dar, distribuir a todos que necessitam. Multiplica as finanças, Senhor, desse lar, Pai, em nome de Jesus Cristo. Senhor, levanta servos que não apenas falem de Cristo, mas vivam Cristo. Pai querido, intercedemos por Israel, pela paz em Jerusalém, que os teus propósitos continuem de se cumprir nesta terra santa e em todas as nações da terra. Oramos também por cada nação do mundo, que haja despertamento espiritual, que multidões conheçam a Jesus antes da sua volta. E agora, Senhor, chegamos ao final deste dia fazendo a mesma oração que Davi fez. Não queremos apenas que as nossas palavras sejam bonitas, queremos que sejam verdadeiras. Não queremos apenas aparecer cristãos, queremos viver como discípulos de Cristo Jesus. Por isso oramos que as palavras da nossa boca e a meditação do nosso coração sejam agradáveis diante de Ti, Senhor, nossa rocha e nosso Redentor. Que o amanhã as nossas palavras levem esperança. Que os nossos pensamentos sejam guiados pelo Teu Espírito Santo e que as nossas atitudes revelem o caráter de Jesus Cristo. Que ninguém encontre em nós apenas pessoas religiosas, mas homens e mulheres transformados pela Tua graça. Enquanto dormimos, continua trabalhando no nosso coração e santifica aquilo que ainda precisa ser santificado. Nos corrige, Pai. Corrige aquilo que ainda precisa ser corrigido e nos fortalece, Pai, quando nós estamos fracos, Senhor, e prepara-nos para viver um novo dia que glorifique o Teu santo nome. Apresento cada pedido de oração que chegou nesse canal, nas minhas redes sociais, no meu grupo de WhatsApp. Apresento cada mulher valorosa do meu grupo de WhatsApp. Apresento cada membro da minha família, cada amigo, cada líder, cada pastor. Pai, em nome de Jesus, nós descansamos em Ti, porque Tu és a nossa rocha, Tu és o nosso Redentor e Tu permanecerás fiel para sempre. Em nome de Jesus Cristo, guarda minha família, guarda nosso deitar, nosso levantar, nosso adormecer e nosso acordar. Em paz me deito e logo pego no sono. Amém, irmãos? Compartilhe esse vídeo com mais pessoas e que as palavras da nossa boca e a meditação do nosso coração sejam agradáveis à presença do Senhor, nossa rocha e nosso Redentor. Antes de dormir, declara as bênçãos do Senhor sobre as pessoas que você ama. Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e não deixa de se inscrever no meu canal.